que houve, Andressa? Travou? Ô, louco, bicho. Opa! Boa noite, gente. Gente, travou tudo. Vou chegar! Travou, mas travou de um jeito que tá bom de começar tudo de novo. Boa noite, galera! É bom que a gente já começa assim, com tudo travado. Boa noite, estamos aqui mais uma vez com o 5º episódio do Boca no Mundo. Estamos sobrevivendo aos trancos e barrancos para a gente conseguir se encontrar no mesmo horário, mas estamos conseguindo. Maravilha! Eu sou Andressa Moreno, estou aqui no podcast da Mulher da Nova Era. Eu sou terapeuta, trabalho com mulheres que querem melhorar a autoestima, mulheres que sofrem um pouco com a dependência emocional e querem melhorar. E estou aqui com mais 3 terapeutas, mulheres fortes e arretadas, começando pela Raquel Passos, a mulher que sabe tudo do seu futuro. Conversa com ela, que ela tira a sua ansiedade, porque ela te conta o que vai rolar na sua vida aí, tá? E aí, quando você descobre o que vai rolar, você vai lá e conversa com Carol, porque Carol vai te falar o que você vai fazer para prosperar em todas as áreas da sua vida. Entende tudo disso, inclusive de que prosperidade não é só dinheiro. Não é isso, Carol? E, para completar o nosso quadro, a figuraça desse podcast, a mais quietinha que, quando abre a boca, esculacha todo mundo, Jana Brito, diretamente de São Paulo, a mulher do extraordinário, a terapeuta que vai te provar que sua vida pode ser extraordinária. Meninas, que semana, hein? Toda semana que semana, né, gente? Pelo amor de Deus, ó. Hoje eu fui olhar se a gente já estava na lua minguante, porque eu tô tão podre, tão cansada, que eu achei que a gente estava, mas é só terça. Eu estou com uma antecipação de lua minguante, quero dizer para vocês, tá? Então, eu estou vivenciando isso nesse momento. Mas vamos começar nosso babado hoje. Essa semana teve um monte de coisa para comentar, mas eu quero começar esse podcast hoje de uma forma diferente, porque como nós fizemos essa semana, foi o Dia Internacional da Mulher, o que sabemos, também concordamos que Dia da Mulher é todo dia, a gente sabe disso, a gente também acha esses homens tratarem mal a gente o ano todo, depois do dia 8, ficar dando rosa e ficar dando bombom, mas eu como, tá, gente? Pode me dar rosa também, que eu boto aqui, com certeza, que eu não sou radical, mas, de fato, essa semana a gente teve o Dia Internacional da Mulher. E eu acho importante, já que a gente fala para mulheres da nova era, quero falar sobre algumas coisas importantes que aconteceram essa semana por causa disso. E não que eu acho que estão fazendo favor para a gente, não, estão fazendo mais do que a obrigação, tá? Mas é porque, como a gente está vindo de um processo de 4 anos, onde estava tudo morto e enterrado em relação a mulheres, a LGBT, a tudo, quando acontece, a gente tem que falar, a gente tem que comemorar, né? Porque a gente também não pode só esculachar. Então, o governo federal, no Dia Internacional da Mulher, eu quero pontuar 3 coisas importantes para a gente comentar, que eu acho que foi massa, né? E tomara que dê certo. Primeira coisa, o governo federal mandou para a Câmara dos Deputados para eles votarem, portanto, nós temos que ficar de olho, um projeto de lei, tá? Da igualdade salarial. A partir desse projeto, se uma empresa fizer isso no mesmo cargo, mulheres e homens, com a mesma escolaridade, com o mesmo preparo, pagar salário diferente e for denunciada, essa empresa terá que pagar uma multa de 10 vezes o maior salário da empresa. Gente, vamos ficar de olho na Câmara dos Deputados, porque agora depende deles, porque o governo fez o projeto, mandou para lá, eles têm que votar, eles e o Senado, tá? A outra coisa interessante
é que, essa eu gostei muito também, que mandaram, que vai ter uma cota de 8% de mão de obra para mulheres que são vítimas de violência doméstica em qualquer contratação pública da administração federal. Tá? Achei isso muito bom, muito legal, porque a gente precisa mesmo, as mulheres, eu trabalho com dependência emocional, eu sei o que é isso, as mulheres às vezes aguentam o sofrimento, continuam se revitimizando porque tem filho, não tem dinheiro para viver sozinhas, não conseguem trabalhar, e elas precisam desse apoio, então achei bem legal. A gente vai ter também, essa é só um comentário, a gente vai ter o Dia Nacional Marielle Franco, que vai ser todo dia 14/3, que em comemoração, Deus me livre, né? Em protesto contra o dia do assassinato da Marielle, que até hoje não foi, ninguém sabe quem matou e por que matou, né? E a última coisa que eu achei super legal, que essa é importante demais, que eu quero que vocês comentem, é sobre a oferta de absorventes pelo SUS, porque a gente sabe como a gente tem um problema sério, né, gente, da pobreza menstrual aí no país, né? Quantas meninas, quantas mulheres que têm essa dificuldade, de fato, absorvente não é uma coisa barata, né? E agora, o SUS podendo distribuir, eu achei isso um grande avanço, tá, gente? Achei bem legal. Então, quero só dizer isso, que eu fiquei feliz que, finalmente, depois de um tempo, no Dia Internacional da Mulher, a mulher realmente recebeu um presente que não fosse bombom e flor na padaria da esquina. Raquel, e aí, o que você acha disso? Escolhi aqui. Oi, gente, boa noite. Vamos embora. Eu vou ser sucinta, porque o meu tópico vai exigir mais tempo, então eu escolhi de tudo que você falou para falar especialmente da cota, tá? Porque eu me envolvi muito tempo com a cota de universidades, essas coisas, as cotas raciais. Então, já estou prevendo as besteiras que vão vir pela frente, e aí já quero esclarecer, né? Porque eu já estou imaginando as pessoas assim é fácil. Agora vai ter um monte de mulher na delegacia fazer BO para poder não sei o que. Gente, o mau caratismo continua existindo. Não vai ter lei que conserte isso. Essas coisas a gente conserta de uma outra forma. Vamos focar que o ser humano ele tem o potencial de ser correto, honesto. Vamos pensar nas mulheres que realmente, como a Andressa falou, têm essa dificuldade de abandonar os lares. Carol tem muito essa experiência também, por uma questão de financeiro. Então, você ter uma cota reservada, onde você estimule, e eu espero que isso pegue para outras empresas, né? Incentivos como, ao longo dos anos, são criados para que as empresas privadas contratem diversos tipos de pessoas. Então, assim, é realmente maravilhoso. E você que está com a mente contaminada, já pensando em quem vai burlar a lei, esquece isso. Isso aí é outro problema que a gente conserta de uma outra forma, porque a gente não pode deixar de fazer isso num geral da vida. Tenta colocar isso para tudo na sua vida. O que a gente não pode deixar de fazer, num geral, é favorecer quem precisa. E, nesse caso, essas mulheres precisam disso e muito mais, tá? Mas acho que é um bom início. Vou dar um exemplo, talvez, para ficar mais fácil pescar, que eu não sei se eu estou falando muito concreto, mas que é muito concreto na minha vida por causa do meu pai, que fica pensando no golpe do Pix. E que o Pix tem que acabar. E que isso é um absurdo. Gente, a gente não pode... Deus me livre, se o Pix acabar, nós estamos lascados. Não pode acabar, não. É a mesma lógica. Você não pode prejudicar as pessoas que são beneficiadas pelo Pix, os empresários que são beneficiados pelo Pix, por causa de uma parcela da população muito criativa que, ao invés de trabalhar honestamente,
trabalha aplicando golpes. Então, assim, é a mesma coisa. Essa lei dessa cota foi feita para beneficiar pessoas que precisam, e ela é muito importante, sim, e precisamos comemorar. É sobre isso. Muito bem, eu amei o trabalho aplicando golpes, amei, achei fantástico. Pois é, porque não deixa de ser um trabalho, É né? claro, dá trabalho, aplicar golpe também dá Dá trabalho. trabalho, é verdade. Carol, e aí, o que você achou? Achei maravilhoso. Eu não acompanhei tudo isso que você falou, não vi todas essas notícias. Achei muito importante, né? Um presente para as mulheres, você trazer políticas públicas para melhorar a vida das mulheres, igualdade, né, de salário, é uma coisa que é uma vergonha, a gente nos dias de hoje ainda ter esse tipo de coisa. Em relação à cota, a Raquel já falou muito bem, só para completar, assim, a lei ela não é feita pensando que alguém vai burlar, a lei ela é feita para funcionar, né? O que as pessoas vão fazer com isso depois, isso é um problema cultural, um problema de caráter, né? Mas a lei, o governo, né, elabora, o Congresso elabora as leis para as coisas certas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do absorvente. Não sei se vocês se lembram, há cerca de 2 anos, mais ou menos, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, distribuição de absorvente. Tem até uma expressão, que agora eu não me lembro exatamente o nome, não sei se não é pobreza, mas é como se fosse, quer dizer, falta de recurso, né, de menstrual, necessidade menstrual, uma coisa assim. Tem um termo, que eu não me lembro agora. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Aí, uns 2 anos atrás, surgiu esse assunto porque o governo tinha brecado, tinha proibido a distribuição de absorventes. E aí eu fiquei assim, porque a gente vive na nossa bolha, no nosso mundinho, graças a Deus eu nunca precisei, e absorvente é uma coisa barata. Então, até aquele momento, eu ainda não tinha parado para pensar que algumas mulheres não têm condições de comprar um absorvente, por mais barato que seja. Então, esse fato, quando houve essa notícia do governo ter proibido essa distribuição, aquilo me chocou. Nossa, aí saíram notícias falando da dificuldade dessas mulheres, meninas que deixam de ir para a escola porque não tem um absorvente, então elas perdem aula, elas ficam em casa, e eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí depois o assunto, né, porque um assunto atrás do outro, a mídia para de falar, isso parou de ser falado. Então, acho que é importante também, a gente que vive na nossa bolha, às vezes a gente não presta atenção, né? Não se dá conta do quanto tem muita gente necessitada. E essa questão dos absorventes é uma coisa que me chocou há 2 anos atrás. E que bom que isso mudou e que essas meninas, essas mulheres vão poder voltar a receber esse tipo de auxílio, né? Que é o absorvente, que é uma coisa tão importante para nós mulheres. Então, Carol, eu não conheço nenhum outro termo. O termo que usam na imprensa, tudo é pobreza menstrual mesmo. Só Então é pobreza menstrual. É um nome que parece até feio, né? Mas, na verdade, é a realidade, gente. Porque a pessoa não consegue comprar um absorvente. Gente, é muito humilhante, né? Uma adolescente, eu fico sempre pensando nisso, uma adolescente que já é uma fase tão difícil, né? E você tem que passar por isso, ai, pelo amor de Deus, com certeza. E aí, Jana, me conte, diretamente de São Paulo, com o nosso sotaque preferido. E aí? Ô, louco, bicho! Cara, eu achei sensacional. Eu não acompanhei as notícias essa semana, né? Eu dei eu fiquei offline essa semana para notícias e tudo mais, porque eu estou fazendo uma limpeza aqui em mim. Mas eu fiquei muito feliz com essas coisas que aconteceram aqui, né? E aí, pegando esse gancho pegando essa notícia da igualdade salarial, né? Nós estamos muito atrasados com isso aí, né, gente? Porque em 2018 eu lembro que a Islândia foi o primeiro país a decretar isso como lei lá, né? E a Islândia, se eu não me engano, ele é governado por uma mulher. Então, isso eu acredito que ajuda bastante. E outra, né, gente, país de primeiro mundo é outra coisa. Mas, cara, e a gente ainda ficou nessa discussão durante muito tempo, sendo que isso é uma coisa que não deveria ser discutido por tanto tempo assim, né? Vamos combinar que, cara, é uma coisa muito simples. Você colocar duas pessoas de sexos opostos fazendo a mesma coisa, as duas vão fazer bem. Entendeu? Não vai fazer bem aquela pessoa que realmente não é competente para fazer aquilo. Então, não é justo, né, a mulher ganhar menos. E aí, eu trago até para uma experiência própria isso daí. Porque, olha só,
olha só o absurdo, né? Na época que eu era gerente geral da agência que eu trabalhava, eu ganhava, eu vou abrir salários porque era meu, né? E a pessoa que eu vou abrir também já faleceu, então não tem problema, não vai ter processo. Eu ganhava 5 mil reais para gerência geral. 5 mil reais. A pessoa que fazia a mesma coisa antes de mim, ele era um senhor, né, dos seus 50 e poucos anos, mas ele ganhava 13 mil reais para fazer a mesma coisa, até menos, né? Porque tinha muitas coisas que eu fazia, que eu fazia no setor, que ele não fazia. Então, e aí, quando eu fui reivindicar isso, falaram assim, não, mas isso é absurdo, né? Isso é um absurdo. Cara, não é absurdo, é o mesmo trabalho. São as mesmas responsabilidades. É você dar a cara tapa pela empresa do mesmo jeito que o outro dava, mas só porque ele é homem, ele pode ganhar mais do que eu, que sou mulher? Saca? E isso, para mim, é inaceitável. Então, acho que agora as coisas vamos ver quanto tempo vai levar agora para as empresas implementarem isso, né? Porque, obviamente, vai ter muita retaliação, vai ter muita mulher com medo de pedir esse aumento, porque vai ser mandada embora, com medo de ser mandada embora, porque a mulher também tem essa de ter medo de tudo, de não reivindicar seus próprios direitos, mas eu espero que a partir de agora, pelo menos com essas novas gerações que estão chegando aí, esse medo acabe. Né, de você precisar reivindicar seus direitos, isso aí não ser um problema para você. Então, eu acho que eu estava conversando com um tio meu esses dias, e ele falou assim que ele está desanimado, né, de lutar por algumas coisas. Eu falei assim, mas tio, quando você fala que está desanimado para uma pessoa que é jovem, você desanima essa pessoa, né? Então, por mais que o senhor esteja, não fale. Deixa que a pessoa vai, porque esses jovens de agora, eles sim vão começar a trilhar esse caminho de reivindicação, de não aceitação das coisas que já foram impostas até agora, e são eles que vão mudar. Se tiver que mudar esse país de alguma forma, são esses caras que estão chegando agora com uma cabeça totalmente mais livre, de crenças totalmente mais livre de preconceitos do que nós temos. Porque nós fomos criados numa sociedade onde existia já muito preconceito, já existia muitas questões que a gente achava que era normal e, na verdade, não é. Né? Então, achei o máximo isso e eu espero que daqui para, sei lá, até o próximo, sei lá, próxima década, talvez, isso já tenha virado completamente o esquema. Nossa, assim esperamos. Espero que não seja a próxima década. Agora, isso que você falou dessa nova geração, gente, é muito verdade, mas tem um outro lado que me preocupa muito, porque eu tenho conversado muito com meninas de 20, 30 anos. Cara, uma galera assim que está, sabe, para baixo, com a autoestima lá embaixo, que precisa se cuidar, porque num caso desse, Joana, é o que você falou, não consegue reivindicar, porque a pessoa não acha que merece, de fato. Ela se coloca num lugar, sabe, que ela nem acha que ela tem que pedir aquilo. Então, a gente tem que fazer mesmo um trabalho com essas mulheres, sabe? Eu acho muito importante que nós quatro aqui, que a gente reproduza isso no nosso trabalho e outras mulheres façam, porque, de fato, a gente tem que se curar enquanto mulher, porque está todo mundo muito, sei lá, né? Não preciso nem falar, né? Vamos ver o que a Raquel trouxe aí para a gente hoje, o babado. Tá todo mundo muito doido, e se a gente não se curar, a gente vai abrindo espaço para umas besteiras. Antes, eu quero fazer um parêntese. Realmente, cada vez mais, eu sinto que o assunto que eu venho trazendo aqui para a gente discutir é feminismo, para as pessoas entenderem o que é, o que não é. E, gente, não existe uma definição certa. Se eu tivesse que colocar uma palavra sobre o que é feminismo, é respeito. A gente fala muito sobre não criticar outra mulher, e isso é fato, né? Não julgar, não é nem criticar, é não julgar outra mulher, mas até isso tem limite dentro do feminismo. Qual é o limite? O crime. Hoje escutei uma notícia de uma médica em Salvador que, para uma criança negra de 3 anos, perguntou: você é filho de urubu ou filhote de macaco?
Então, não é porque Você ela tá de é mulher sacanagem comigo, né? que a gente, Gente. entendeu? Assim, Não, com certeza. Eu não tenho sororidade com Damares, não tenho sororidade com Micheque. Esquece porque eu não tenho. Pronto, então falei. a gente precisa difundir mais a ideia do feminismo e de sororidade, esses termos que foram sendo castigados ao longo do tempo, tá? Porque aí a gente acaba abrindo brecha. Agora, nobres colegas, vou pedir a vocês um espaço maior na tribuna, porque eu tenho um texto para ler. Sugiro que peguem lencinho e balde para se vomitar, né? Não vomitar aí no chão. Babaca da prisão, Carol? Puta que pariu! Sabe? O meu assunto de hoje é sobre o Nicolas Ferreira. Nossa senhora, nossa Para senhora. quem não está sabendo o que é, viralizou aí, ele botando uma peruca no plenário. E o que eu quero dizer é assim, eu não vou entrar em questão de crime, mas não é palco para stand-up, né, gente? Não é palco para stand-up. Eu vou pedir licença, eu vou ler o discurso dele na íntegra e vou mandar ele tomar no cu algumas vezes, talvez. Boa tarde a todos. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e a esquerda disse que eu não poderia falar porque não estava no meu local de fala. Não interessa se foi a esquerda que falou ou não, eu também não vou entrar nesses detalhes, às vezes eu acho palhaçada esse negócio de local de fala ou não, mas enfim, prosseguindo. Então, solucionei esse problema, olha só, aí fora que ele bota a peruca. Eu me sinto mulher. Prazer, deputada Nicole. Cara, que deboche, que falta de respeito. Tem algo muito interessante aqui para falar para as mulheres. Vocês estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. Eu assisti outro vídeo dele, está fazendo menção a um debate que tem aí sobre o esporte, né? E eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas a gente sabe que a biologia masculina é diferente da biologia feminina. Então, pode haver uma vantagem? Pode, mas isso não tem nada a ver com feminismo, isso não tem nada a ver com trans, isso não tem nada a ver com a gente estar perdendo espaço. Então, Nicolas, o que eu tenho para dizer para você? A gente sabe se cuidar. Não precisa dizer que a gente está perdendo espaço, não, até porque perder espaço para homem a gente está acostumado, ó. Faz tempo. E entre perder espaço para homem babaca como você, eu prefiro perder espaço para as trans, que você diz que é homem, mas eu sei que são mulheres. Prosseguindo. Gente, é bem. Ai, eu queria tanto que chegasse nele. Até avisei lá no comentário no vídeo dele que a gente estaria aqui. Pergunta qual é o perigo disso, deputada Nicole. Aí ele começa a se chamar de Nicole, gente. Que aí ele está querendo. É um dizer... fetiche, né, gente? Para, né? Ah, para, que é um fetiche. Ah. Aí ele entra num outro assunto. Eu ia ler na íntegra, mas porque eu já estou identificando aqui as partes que eu queria falar. Eu pedi meu filho para transcrever na íntegra, mas eu estou identificando aqui. Ele diz assim, porque se eu não for, eu posso ser preso, acusado de transfobia, porque há 2 anos atrás eu parabenizei no Dia Internacional da Mulher as mulheres XX. Nicolas, deixa eu te falar uma coisa. Não tem problema nenhum você parabenizar as mulheres XX. Você pode querer parabenizar só as mulheres gordas, você pode querer parabenizar qualquer mulher. O problema é que realmente você é um babaca. Eu acho que realmente, nessa fala deles, parabéns, mulheres XX. Não vi ele falar isso, foi a reprodução dele. Não vejo crime nisso. O problema é que todo mundo sabe quem ele é. Então, isso acaba se tornando um crime. Aí ele fala que ele está defendendo a gente, defendendo a nossa honra, defendendo a liberdade de um pai. Aí ele começou a botar pai nisso. De um pai recusar que um homem de 2 metros de altura, um machão, não foi bem essa palavra que ele usou, traduziu errado aqui, entre no banheiro
com a sua filha sem você ser considerado transfóbico. Eu vou te dizer, posso apostar que sua filha vai adorar ser um machão de 2 metros entrar no banheiro com ela, porque se ela convidou. Agora, se ela não convidou, como a gente está vendo aí o caso do nosso querido Daniel Alves citado, né, da vez passada, vai acontecer de qualquer jeito. Não é a mulher trans que estupra dentro do banheiro feminino. Deixa eu te contar. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso são os homens. E vou te dizer, gente, não vou ler aqui até o final, não, porque ele falou mais coisa, quis falar da Simone de Beauvoir, enfim. Mas eu sei, eu fui pesquisar, eu sei de onde que saiu isso. É tudo estratégia. E talvez, por ele ter essa carinha de retardado, né, consegue falar, tem um alcance, claro, deputado mais votado do Brasil, tem alcance nas redes sociais, e talvez a grande máquina aí, sabe Deus de quem é, tenha usado ele com essa carinha de retardado para o negócio passar. Da onde vem isso? Há um tempo atrás, não sei precisar o tempo, não tenho essa cabeça que as nobres colegas têm de falar 2 anos e tal. Na Escócia, teve um caso lá que já estava com essa flexibilização, né, da autodeclaração de gênero, estava menos complicado, como aqui no Brasil, precisa passar, né, por profissionais e um monte de detalhes que eu, em parte, concordo, mas, enfim, na Escócia eles começaram a afrouxar. E aí, o que aconteceu? Durante o processo de julgamento de um estuprador, o que ele fez? Ele meteu, me sinto mulher. Ele meteu essa. E aí, pelas regras locais, ele teria que ir para um presídio feminino. Então, como é aquele negócio, a lei é feita para facilitar as pessoas de bem, mas não impede esse tipo de gente de usar o artifício da lei. Então, a partir do momento que o país afrouxou as regras, né, para facilitar quem tem essa, eu não sei como chama, né, que nasce num corpo, mas tem outro gênero de sentimento, de alma, desculpa, isso evoluiu muito rápido, eu não sei como chama. Eu sei que elas são mulheres, mas eu não sei como chama isso. Né? Ficou mais fácil ela se auto-identificar, se autodeclarar. Então, independente do corpo dela, se ela diz eu sou mulher, vem um homem criminoso, estuprador, e faz uso dessa lei para escapar do presídio masculino. Então, enfim, essa galera pegou e trouxe aqui para o Nicolas, e do que vocês viram, eu jogo para vocês, porque eu devo perceber, né? O que eu queria mesmo era xingar ele. Ai, gente, antes até de comentar essa questão do Nicolas, você me lembrou de uma coisa muito importante, Raquel, porque eu dei essas notícias aqui do governo e, na verdade, não é distribuição. Eu nem falei sobre absorvente para mulheres no SUS, né? Absorvente para pessoas que menstruam, né? Porque a gente tem que lembrar que tem um monte de homem trans por aí que dão absorvente gratuito no SUS para pessoas que menstruam. Só quero fazer essa correção, porque isso é muito importante. Agora, cara, esse moleque... Porque, assim, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é como nós votamos mal e como nós ainda não aprendemos a votar nesse Brasil. Porque a culpa é nossa de colocar, a culpa de Minas Gerais, de votar num moleque desse, e ainda por cima ignorante, porque a única coisa que ele prova com essa fala estúpida dele e criminosa é que, além de criminoso, ele é um completo ignorante da lei, ignorante do que acontece no Brasil. Porque, se ele não sabe, a maior parte dos abusos e violência sexual contra criança e adolescente acontece dentro de casa. Não é dentro de banheiro público, nem de escola, nem de canto nenhum. É dentro de casa, pelos pais, pelos tios, pelos avós, tá? E enquanto a gente não enfrentar isso com a realidade dos fatos, do jeito que eles são, que a gente tiver um deputado que quer ficar passando esse tipo de desinformação idiota,
a gente não vai conseguir resolver o problema que é tão sério. Eu, por mim, minha opinião, esse cara tinha que ser preso, ele tinha que sofrer cassação desse mandato, porque esse país tem que entender que a gente não pode continuar nessa impunidade que existe aqui. As pessoas cometem crime e a lei tem que ser igual para todo mundo. Ponto final. Fala, Raquel. Achei um outro trecho aqui, que era por aí que eu quero levar daqui para frente, da gente entender o que é feminismo, porque mais para frente no discurso ele bota na conta das feministas. Que somos mal amadas, que somos amarguradas. Chega a insinuar que ele diz assim: mulheres, você tem que retomar a sua feminilidade. Tenham filhos, amem a maternidade. Gente, mas quem Ai, que disse que feminista não tem filho? Quem é que disse que feminista não materna? Cara babaca. Mas aí o que acontece? Sai isso, aí sai um corte, aí sai não sei o quê. As pessoas que já têm essa ideia do feminismo, do sovaco cabeludo e não sei o quê, não é que isso não seja. Isso porque o feminismo é você poder fazer o que você quiser. E dane-se. E dane-se. O feminismo diz: quer ser mãe? Seja. Não quer ser mãe? Não seja. Quer se depilar? Depile. Não depile. É isso. É isso. As mulheres são feministas. E homens também podem ser feministas. Gente, olha, eu tenho uma preguiça que vocês não têm ideia da minha preguiça. Eu, da minha lua minguante antecipada, eu só tenho vontade de voar na jugular desse homem, entendeu? Que preguiça. E aí, Carol, você que é a nossa boazinha aqui da turma, o que você acha dessa criatura? Cadeia nele? Eu acho que ele tem que correr de vocês, porque ele está sendo ameaçado. Sacanagem. Olha, é muito difícil, eu não sei nem por onde começar. É tanto absurdo, é tanta palhaçada. Eu até anotei algumas coisas aqui para não me perder. Primeiro, começar pelo final aí da Raquel, né, que realmente existe uma dificuldade, isso não é só dele, isso é de boa parte da população, de entender o que é feminismo. Né? Existe um estereótipo da mulher feminista, como a Raquel falou, aquela que não raspa o sovaco, que não se depila, que anda pelada no meio da floresta, ou descalça no meio da floresta. Pelada não, gente, descalça no meio da floresta. É um estereótipo, né? E feminismo é sobre liberdade, é sobre seja o que você quiser ser, faça o que você quiser fazer, é sobre seja livre para ser feliz, para ser quem você é, genuinamente. Então, feminismo é sobre isso. Eu, Caroline, sou feminista, sou casada, tenho filhos e sou feminista. Sabe? Eu não ando descalça na floresta, mas eu sou feminista, porque eu defendo que mulheres podem ser o que elas quiserem ser. Não só as mulheres, tá? Todas as pessoas merecem ser o que elas quiserem ser, porque aqui também o feminismo não é sobre exclusão, porque também existe essa confusão de feminismo com separação de homens e mulheres, essa guerra dos sexos. Isso não precisa existir. Não tem essa. Todos nós somos seres humanos e, como seres humanos, todos temos o direito de viver da forma que a gente achar melhor, desde que isso não seja um crime, desde que isso não comprometa a integridade física ou mental das outras pessoas. Então, dentro desses limites da lei, do crime, eu acredito e defendo que cada um pode ser e fazer da vida o que bem entender. O único limite é o crime. Em relação a votar mal, né? A Andressa falou muito bem. Esse negócio de votar mal, principalmente nos cargos do Congresso. A gente também tem uma cultura muito forte de que as pessoas se matam na rua, brigam, né? Amizades são desfeitas, famílias rachadas na disputa sobre opinião política, sobre, às vezes, no máximo, prefeito, governador e presidente. As pessoas esquecem dos cargos mais importantes do país, que é o Congresso Nacional, são os deputados e senadores. As pessoas chegam lá e votam em qualquer um, votam em alguém que o vizinho pediu, vota num número que pegou num papelzinho no chão. E aí está votando em alguém não sabe nem quem votou. Você pergunta
Um ano depois já não lembra mais, entendeu? Não lembra, sabe, porque não não foi uma fiscaliza. a escolha não é consciente, porque acha que voto em qualquer um para o Congresso. Só que o Congresso, né, os senadores e deputados, eles são os cargos mais importantes, porque o presidente sozinho não faz nada. Ele precisa do Congresso, é o Congresso que aprova as leis. Então, isso é uma questão também cultural. A gente vota mal porque as pessoas só estão pensando no presidente, governador e prefeito. E sobre o cidadão, né? Cara, me falta palavras, tá? Para não ser grosseira, porque eu não sou essa pessoa. Mas, assim, no mínimo, ele é um ignorante. Ele não sabe o que é uma pessoa trans. Ele não entende disso. Ele é um debochado. Ele não sabe o significado de ser trans. Ele é um debochado. Foi uma fala e um comportamento de pegar e botar uma peruca. Foi um desrespeito gigante com... Eu também não sei, Raquel, como é que se fala com as pessoas que são trans. Eu também não sei o termo correto para isso. É transgênero, gente. O que vocês querem saber? Que termo? É transgênero. Como nós somos cisgêneros, existem as pessoas que são transgêneros. Então tá. É como ela se sente, é como ela... Porque ele quer dizer que escolhe. A questão é essa, a ignorância é essa. A Porque não é ignorância. uma questão de escolher, não é uma questão, mesmo sem ser muito entendida do assunto, eu sei que não é uma questão de escolher, é uma questão de ser, é uma questão interior, né? É muito mais do que escolher, né? É igual também falam, opção sexual não é uma opção, a pessoa não escolhe, ela não acorda, hoje eu quero ser homossexual. Não, a pessoa é o que ela sente, é como ela se sente, enfim. Então, esse cara é um ignorante. E mais do que isso, porque ele poderia ser ignorante no sentido de não saber, mas ele escolheu ser debochado, ele escolheu ser desrespeitoso. E ele foi desrespeitoso não só com as pessoas trans, ele foi desrespeitoso com as mulheres também. E como a Raquel bem disse, ali não era lugar, hora nem lugar para se discutir essa questão do esporte, que eu também não tenho opinião formada, porque tem, independente de como a pessoa se sente, tem a questão que isso aí é inegável, a questão biológica, do porte físico. E isso é uma outra discussão, mas ali não era o momento para isso. A meu ver, o que ele quis foi diminuir e debochar do Dia das Mulheres e trazer uma discussão que era totalmente fora de contexto naquele momento, e ele quis aparecer, como ele conseguiu, e ganhou um número absurdo de seguidores, o que é também chocante, né? Ele movimentou, pessoas que nunca ouviram falar dele passaram a conhecer ele, então ele usou aquilo como um palco. Ele fez um deboche, desrespeitou todo mundo, e agora parece que tem um movimento, né, para tirar, para que ele para que ele perca o cargo, o que eu acho muito justo, é o mínimo que precisa acontecer, é esse homem perder o cargo por falta de decoro, né? E é isso, eu não tenho mais palavras, porque ele literalmente me deixou sem palavras. É um absurdo tão grande, tão grande. Vai aí, Ninguém merece mesmo não ficar dando lacre para esses caras, não. Bora, Jana. E aí, Jana, acaba com ele, Jana. Não, eu não vou acabar com ninguém, não vou acabar com ninguém, não. Eu acho absurdo, eu acho assustador que a Carol falou aí, eu fui pesquisar antes da gente entrar, ele ganhou mais de 42 mil seguidores depois dessa parada aí. São 42 mil pessoas que concordam com ele. Bicho, isso é muita gente. Aí você começa a ver o quanto nós precisamos trabalhar a cabeça desse povo, porque não é possível, né? E aí, vou falar alguns pontos básicos, né, que vocês já trouxeram aí sobre feminismo. O feminismo não é sobre não gostar de homens, que muita gente fala que né? Fala assim, são contra os homens. Não, a gente não é contra os homens, pelo contrário, a gente ama os homens, a gente adora os homens, né? E eu mesmo quero casar com um em breve, se Deus quiser, mas é sobre, que muita gente confunde, não é sobre igualdade, é sobre equidade, né? E se você não sabe o que é equidade, vá no dicionário procurar, porque você está precisando de mais informação na sua vida, ok? E aí, outra coisa que eu quero falar sobre o que a Andressa falou. Essa é nossa Jana. Que a Andressa falou sobre o povo não saber votar. Cara, eu não tenho problema de dizer minha idade, eu tenho 44 anos, esse ano eu faço 45 anos, e eu lembro que na época do colégio, eu tinha uma matéria que ela duas matérias que eram fundamentais
para a educação das pessoas, para que elas aprendessem justamente sobre o poder legislativo, o poder judiciário, que era a EMC, que era Educação Moral e Cívica, né? Eu acho que eu fui uma das últimas turmas que teve essa matéria, porque o governo simplesmente tirou essa matéria do currículo. Você sabe por que a matéria saiu do currículo? Porque isso precisa ser ensinado em geografia. Educação moral e cívica foi, olha o nome, educação moral e cívica. Foi imposto isso pelo governo militar. Quando o Brasil se tornou novamente uma democracia, não fazia sentido ter uma matéria que chamasse educação moral e cívica. O que mas era o conteúdo é em geografia, deveria ter sido alocado para outro lugar. Eu acho geografia. Que educação moral e cívica, eu acho que é realmente é moral e cívica, porque você precisa aprender a ser cidadão, né? Você precisa aprender a seguir, né, com a moral e os bons costumes de uma sociedade, mas não imposto de uma forma que você precise passar por cima de outras pessoas, mas a boa convivência, né, minha gente? Vamos falar de boa convivência. Foi colocado em geografia, porque como você saiu, porque eu sei, porque os meninos aqui estudaram, eles o mesmo conteúdo, só que em geografia, e claro, sem fazer o meu filho essa não estudou. alusão ao governo militar, né? Obviamente. Meu filho não estudou sobre isso. Eu lembro que na época a gente tinha, inclusive a gente chegou a fazer um plebiscito na escola, né, para defender os tipos de governo, né? Então tinha grupos cada grupo dividia um tipo de governo, não sei o que lá. E aí, cara, você aprendia muito sobre isso, sobre como você entender a política, né? E era importante, pelo menos eu acho que isso é importante, esse tipo de educação hoje em dia é muito importante. O problema é que as pessoas não sabem votar porque elas não sabem nem o que é política no país, né? Essa é a grande verdade. E aí, outra matéria que também não tem força mais hoje em dia é filosofia. Cara, eu tive filosofia e eu tive psicologia até o terceiro ano, né? Na minha época era terceiro ano, né? Colegial, agora é ensino médio. Eu tive filosofia e psicologia. Então, cara, é muito louco que você pensa que hoje os jovens de hoje não tenham matérias como essa que façam com que eles pensem, né? Que ensina você a pensar, né? E é importante ter isso hoje em dia, né? Eu tenho um amigo, cara, que tudo bem que ele é muito louco, né? Mas se você senta para conversar com o cara, ele é um crânio. Ele virou para mim e falou assim: Jana, eu acho que toda escola deveria fazer o seguinte: você deveria ter 3 anos de ensino médio e 1 ano só de filosofia, porque aí você ia ver como é que as pessoas, como o país ia mudar. Eu começo a concordar com ele, bicho, porque olha, tá demais, tá demais. Agora falando do cara, né? Primeira coisa, o cara é bolsonarista, né, gente? O que dá para esperar de um cara bolsonarista? Me fala. Segundo, vamos lá. Ele deu uma entrevista num podcast há um tempo atrás, no podcast Inteligência Limitada, e a seguinte frase que ele falou. Nossa, ele estava no lugar certo, né? Na inteligência limitada. Bom. Ele falou que ele teve uma única relação com mulher e que foi o momento mais difícil da vida dele. Daí você entende muita coisa. O cara é enrustido. Nossa, ele não se aceita. Ele não se aceita, entendeu? Então, quando você vê um cara como esse, você entende muita coisa, né? Ele não aceita que as pessoas assumam aquilo que ele não pode assumir. Nossa, real. Carol, pelo amor de Deus, Carol, me salva desse assunto. Fala da sua pauta para a gente sair desse lacre, desse homem... Ai, dessa sonseira. Só complementando disso aí que a Jana falou, cara, não necessariamente ele é enrustido, mas no mínimo ele é ferido por uma mulher, que eu já falei sobre isso em outros programas, né? E a famosa lei do espelho. Se ele tem tanta aversão a alguma coisa, é porque o problema está com ele, né? Então, só para finalizar. Vou entrar aqui na minha pauta. Para mim foi muito difícil escolher a pauta de hoje. Eu escolhi, na verdade, aqui durante o programa. Até ainda agora eu estava na dúvida sobre o que trazer, mas eu resolvi, como essa semana foi a semana, né, do Dia Internacional da Mulher, eu acho que eu não podia deixar de fora esse fato. Eu não queria trazer, porque a gente já falou dela semana passada, né, que é a Mayra Card,
já foi palco do, né, tema do meu tema, inclusive, da semana passada. Eu não queria repetir, mas eu não tenho como, gente. Essa mulher... Gente, vamos lá. Não sei se vocês viram, Ela mas não ela... ajuda, né, Carol? Ela não ajuda. ajuda a gente. Eu não sei se todas vocês viram, mas, salvo engano, exatamente no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 mesmo, Eu ela vi. me solta faz um story, onde ela coloca um textão e, em outras palavras, falando que ela quer ser submissa que pela primeira vez na vida o Thiago Não, Nigro é não, o e homem já que ela começou, escolheu Carol. e deseja ser submissa. Gente, pelo amor, peraí, Carol, você vai continuar, porque agora eu lembrei de uma coisa bizarra. Eu fiquei lembrando de Arthur Pãozinho, porque ela disse assim que foi a primeira pessoa que ela se relacionou que é másculo. Pronto. Eu tinha que falar sobre isso. Então, eu não vi sobre isso. Assim, eu não tenho aqui, eu devia ter feito como a Raquel e ter trazido o texto completo, eu não estou aqui com o texto completo. É um texto meio truncado, acho que ela não soube escrever muito bem. Eu quero acreditar, como diz a Raquel, eu quero acreditar que ela estava querendo se referir à questão energética do feminino e do masculino. Ela deu a entender, não, vamos lá. Eu quero acreditar que seja isso, porque ela, em alguns momentos ela fala sobre, não, eu sempre fui um homem, porque eu fui... Aí ela fala que foi estuprada, que apanhou, aí ela vem contando de várias situações que ela passou na vida dela, o quanto ela foi ferida, e que isso fez com que ela virasse quase um homem. E aí eu, dentro do meu conhecimento, falei, bom, ela pode estar falando de uma questão energética, mas ainda assim, mesmo que fosse, e pode ser que não seja, mas mesmo que fosse, ela deveria ter explicado e contextualizado. Eu acho muito sério, principalmente no Dia Internacional da Mulher. Ela que é uma influencer, a gente concordando, gostando ou não, ela é uma influenciadora, ela tem muitos seguidores e é formadora de opinião. E todo mundo que é formador de opinião tem que ter muita responsabilidade naquilo que fala. E aí, justamente num dia como que é o Dia, né, Internacional da Mulher, qualquer dia isso seria sério, mas nesse dia em especial achei que foi quase que um deboche, igual o cidadão lá, o deputado. Ela vir dizer e defender a submissão, quando a gente está há séculos lutando contra essa questão, né, da mulher, da submissão. Como a Jana falou ainda agora, homens e mulheres não é para existir submissão, é para existir equidade. E aí vem uma mulher, uma influencer, né, falar uma coisa absurda dessa. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu agora quero até também concordar com Raquel numa coisa. Para mim, isso aí tem assim uma estratégia, sabe, de lacração, porque ela está sacando que tem aquele movimento que nós falamos semana passada aqui também, que tem esse monte de mulher que está falando de sagrado feminino, como se fosse o sagrado feminino fosse a submissão feminina. Ai, homem não pode lavar louça. Ai, hoje eu vi uma, gente, pelo amor de Deus, que a mulher fala assim: você quer que o seu marido chegue em casa e ele se sinta bem na sua casa limpa, não sei o quê, ou você quer que ele não queira voltar para casa, queira ficar no futebol? Gente, em 1950, oi, sabe? Então, eu acho que tem uma parte, na minha opinião, eu já comecei a achar que isso é uma coisa meio lacrativa para querer ganhar seguidor, porque ela está vendo que tem uma tendência aí. Essa é a minha opinião por enquanto. Pode ser, como a gente diz no BBB, a minha opinião aqui sobre isso, ela tem data de validade, tá, gente? Pode ser que semana que vem eu tenha uma outra opinião, não sei. E aí, Raquel? Se ela usou a palavra submissa, contextualizando com o que a Carol contou, porque eu realmente não conheço a história dela, eu afirmo que ela ainda está ferida, ela ainda não se curou, e foi o gancho que ela encontrou, né? Ela encontrou um homem que deve estar prometendo mundos e fundos, que todos fazemos, não só homens, não só mulheres, tirando aqui Carol, que só teve um relacionamento na vida. Quantas promessas a gente faz no primeiro mês, gente? Não.
Até os 6 meses. Nossa, como a gente faz promessa. E depois Como a fica gente tudo ama. garrado energeticamente. Pode me procurar para a gente limpar, tá, gente? Então, assim, ela vem de um relacionamento. Não sabia dessa história de estupro, mas o que a gente sabe muito. Ela vem de um relacionamento onde ela foi, onde as pessoas contabilizam as vezes que ela foi chifrada, né? E aí, ela agora, né, ela sai de um galã com um bocó. Então, ela pode ter a certeza que ela não vai ser chifrada, porque ninguém quer. Pronto, falei. E um cara que está dentro da religião. O hype dele, nesse momento, um dos hypes dele é a religião. Então, assim, Gente, Raquel jogando, eu estou sentindo, tá? A Raquel está jogando a deixa para Jana. Eu estava estranhando que Jana não tinha falado de evangélico hoje ainda. ele está nesse hype. Então, assim, tô amenizando o lado dela, porque realmente o que chegou para mim aqui é que ela está completamente perdida. Isso é um grito de socorro. É assim, meu bocó, que nunca vai me trair, porque além de feio, babaca é evangélico e prega isso. Só esquece que ele traiu a outra com você, mas vamos considerar que isso não aconteceu. Então, assim, meu homem másculo vai me proteger. E o que eu preciso ser? Submissa. Porque essa palavra é de lá que vem. Ela precisa ser querida. E como é que a mulher, nesse meio, precisa ser querida, cuidada e gostada, e, sei lá, desejada? Ser a mulher de valor. Ela precisa ser submissa. Então, aqui na frase, ela diz aqui, ó, eu fui logo casar. Desejo ser submissa todos os dias da minha vida. É assim, pelo amor de Deus, não me larga. Eu faço tudo o que você quiser, mas não me trai e não me larga. Cuida de mim porque eu estou ferido. É isso. Socorro, Deus. Só isso que eu digo, que é a minha frase preferida que eu aprendi com nossa amiga Dani Cassa. Dani vive pedindo socorro para Deus. Eu também, socorro, Deus. E aí, Jana? E aí? Eu nem sei o que falar para você começar a dar sua opinião sobre isso. Ela não é a primeira, né? A esposa do Sorocaba deu essa antes dela. Ela falou sobre esse negócio da submissão, e aí ela trouxe o significado cristão, né? Segundo no livro de Pedro, submissão significa respeitar e honrar os líderes. Então, dentro da casa, quem é o chefe da casa para o cristão? É o homem. Né? Então, a submissão que ela fala, nesse caso, é sobre isso, né? Porque a Bíblia mesmo, ela diz, né? Eu acho que, se eu não me engano, em Efésios, fala que a mulher, a Bíblia ordena que a mulher seja submissa ao homem, né? Mas isso não significa que ela precisa abaixar a cabeça todo tempo e tudo mais. Eu acho que é nesse contexto que essas mulheres estão trazendo isso, entendeu? Por quê? Porque elas estão dentro de uma religião onde isso é o normal, né? E aí, cara, é aquele negócio, né? Essa semana eu venho praticando muito o lance do não julgamento, né? E é uma escolha que ela fez, né? Eu acho que num relacionamento, os dois, o lance da equidade dentro do relacionamento também deve prevalecer, mas no âmbito cristão, o homem é o chefe da casa e a mulher é a pessoa que está do lado, né, um pouco um posto inferior a ele, vamos dizer assim. Então, se ela aceita isso, cara, paciência, né? Problema dela. Porque o lance que você vai ver, daqui a pouco ela vai sair uma notícia qualquer aí, falando que ela se converteu. Pode esperar. Aí ela vai se converter, né? Aí vai começar a seguir todas essas regras, e eu acho que essa é a primeira regra que ela colocou, que vai seguir em um relacionamento cristão. E é sobre isso, né? Então, tipo, ela tá feliz com isso? Beleza, então vai lá, siga, seja submissa a seu homem, faz o que você acha que tem que fazer, desde que você tenha a responsabilidade de esclarecer
direito o que significa a submissão no âmbito do relacionamento cristão. E aqui não se fala sobre mulher abaixar a cabeça para homem, mesmo dentro desse relacionamento, ok? A submissão é que, geralmente, o cara é o chefe da casa, então ele é o líder, e aí você é a pessoa que está ali, o seu braço direito dele, é a pessoa que aconselha, porque nenhum líder consegue vencer qualquer batalha sozinho. Ele precisa dos seus conselheiros. E a mulher, nesse caso, é essa pessoa dentro do casamento cristão. Então, eu acho muito, mas é muito perigoso quando se faz essa conotação, né, quando se traz essa... divulga uma informação como essa e não esclarece o que realmente é. Porque na Bíblia ela pode até falar, a mulher precisa ser submissa ao homem, mas existe todo um contexto para isso. Não é simplesmente sou submissa, e aí você vai lá ver o outro significado de submissão, que é você estar sempre em prol da pessoa, fazendo o que ela quer, mas não é isso, tá? No relacionamento, por isso que eu acho não é sobre que ela está isso. se aproveitando. Por isso que eu acho que tem uma coisa estratégica aí, uma lacração, que ela está indo no hype aí da parada. Com certeza. Tá? Deu uma polêmica quando a mulher do Sorocaba falou isso a primeira vez, e não tem muito tempo que ela falou isso, não tem muito tempo, não. Quando ela falou isso, deu uma polêmica do cacete. E aí ela traz a mesma fala. Cara, porque agora vocês sabem, né, gente? A cultura do cancelamento também é uma forma de você ganhar seguidor, também é porque está virando uma estratégia. Você faz merda para você ter seguidor, para você, né? Deixa eu então pontuar uma coisa que eu vi um pouco antes de entrar aqui, uma notícia que faz sentido com o que a Andressa está falando sobre a questão do marketing, né? Ou da lacração, de limpar a barra. Você falou, daqui a pouco ela vai estar se convertendo. Ele se converteu tem mais ou menos 1 ano e ele ia participar de um evento aí evangélico. Ele era uma presença confirmada num evento grande. E aí, o que aconteceu? Depois desse escândalo aí, dessa suposta traição, ele foi retirado do evento, ele foi excluído do evento. Então, pode ser que essa atitude dela de já trazer essa fala, né, que já que eu não sabia, que é uma questão bíblica, né, ou que está na Bíblia, pode ser que seja um movimento para limpar a barra dele entre os evangélicos, porque a notícia que eu li, a reportagem, vinha a fala de uma pessoa desse evento, ligada a essa igreja, que teria dito que entre os cristãos, entre os frequentadores dessa igreja, ele estaria mais queimado que churrasco, que carne de churrasco, era uma frase nesse sentido. Então, pode ser um movimento dela, sim, para daqui a pouco se converter e melhorar a barra dele nesse meio. Vai limpar a barra dele, né? Porque aí os cristãos vão ver que eles estão seguindo os preceitos da Bíblia, né? Aí fala assim, não, então tá tudo bem. Seguindo o preceito de Bíblia nenhum, se estão dormindo juntos sem estar casado. Não me irrita não na sexta-feira à noite, na minha lua minguante antecipada, não. Tá? Que esse povo é assim, a Bíblia deles é de conveniência, tá? Desde que o mundo é mundo, que tem essas doideiras, um pode cortar cabelo, o outro não pode, um pode rapar a perna, o outro não pode. Agora, transar ninguém pode não, tá? Não tem religião nenhuma que fala que pode transar antes do casamento, não. Então, parou. Deus que me perdoe. Jana, mas é o que eu falo, né, gente? É o que eu falo. Bíblia é um livro por conveniência de cada pessoa que lê. Estava demorando. Simplesmente isso. Traz seu tema, gente, Jana. eu não acompanhei notícias essa semana, como eu falei para vocês, então eu dei uma busca rápida aqui. Não vou trazer nada super polêmico, né? Mas é uma questão que eu vi num vídeo do TikTok de uma moça chamada Vanessa Rosan, que ela fala sobre os filtros das redes sociais, né? Do perigo que isso pode trazer para a autoestima, principalmente das meninas, né? E tem um filtro agora, né, que está super famoso lá, que é o filtro Bold Glamour. Mano, o filtro é sensacional, de verdade. É um filtro incrível. Você coloca lá e ele deixa o seu rosto perfeito, né? Maquiagem perfeita. E detalhe, não é daqueles filtros quando você põe a mão e sai, né? Não, ele consegue segurar, ele vai com o contorno do rosto, com o movimento do rosto. Ele é fodástico.
Só que isso dá aquela sensação do tipo, puta, né? Eu preciso de um filtro para aparecer, eu preciso colocar, eu não posso trazer meu próprio rosto, porque quando as pessoas verem que eu não sou bonita daquele jeito, como é que vai ser? Então, ela trouxe essa reflexão, principalmente com as meninas, né? Nós mulheres não liga tanto, mas as meninas que estão em formação agora, por conta desse lance da beleza, né? Do quanto é importante você ter que aparecer bem, você ter que esconder quem você é atrás de um filtro, porque a sociedade exige que você esteja cada vez mais certinha, rostinho perfeito, até agora está na moda a harmonização facial, inclusive para os homens, né? Então, quanto isso é prejudicial para a autoestima da mulher. Agora eu jogo para vocês, quero que vocês me falem aí o que vocês acham disso. Gente, eu acho muito interessante você trazer esse assunto, porque, em primeiro lugar, porque as pessoas associam muito a autoestima só na imagem, né? E a autoestima não é só a imagem. Mas a imagem é uma coisa muito importante para a autoestima, sim. E, como você disse, as meninas que estão em formação, adolescentes, a imagem é mais importante ainda, porque a adolescente quer pertencer, ela tem que ficar igual ao grupinho e tal. Então, eu acho perigoso. A única coisa que eu questiono é que eu acho que hoje as mulheres mais velhas estão nessa onda também. Está muito difícil, entendeu? As mulheres querem. E eu acho assim que uma mulher, de novo, falando aqui, até porque Xuxa fez saia justa essa semana, não sei se vocês viram o vídeo dela que viralizou também, e ela falando sobre isso. Cara, eu tô velha, na minha casa tem espelho, eu sei, eu tô careca, eu tô velha, mas assim, eu vou fazer quando eu quiser. Mas uma mulher como Xuxa, é raro, né, gente? E Xuxa é Xuxa, né? Ela pode ficar velha, mas ela é linda e ela, né? E você vê, mesmo assim é tão criticada. Então, eu acho que eu concordo com essa pessoa, acho que é Vanessa, né? Eu concordo com a Vanessa que essa questão exagerada de filtros, não que a gente não use, né, gente? Vamos combinar que fazer uma live sem você ter que fazer sua maquiagem antes, você entrar na live, tascar um filtro e pronto, é bom. Ajuda ali, né, na sua imagem também, porque ninguém vai querer ficar vendo gente, né? Pô, minha olheira, bicho, ó, francamente, entendeu? Não é uma coisa legal da pessoa ficar... Mas, sabe, não no exagero que está. Inclusive, lembrei agora também, não sei se vocês viram, a Preta Gil, essa semana, fez uma foto também que viralizou, porque ela está em tratamento de câncer, e ela fez uma foto de rosto limpo, com muita olheira, está com machucado aqui, que deve ter sido de catéter, coisa assim. Eu fiquei muito impressionada com a força daquela foto, né? Com a mensagem que aquela foto passou, que é o oposto disso que a Vanessa está dizendo, somos potentes do jeito que nós somos. Então, eu acho que realmente a gente tem que falar muito sobre isso, sabe, gente? A gente tem que falar mesmo, porque quando começa esse negócio de instagramável, chega a me dar arrepio, que eu tenho pavor de coisa instagramável. Fala, Jana. Antes de você passar para a Raquel, e essa exigência é tão grande em cima da mulher que é mais velha, né? Que você estava falando da Xuxa. Tem uma atriz, aquela atriz de Sex and the City, eu não lembro o nome dela agora. Sarah Jessica Parker. Essa daí. Mano, essa mulher foi tão criticada porque ela apareceu sem nada, sem maquiagem, sem nada, e de cabelo branco. A mulher não pode envelhecer mais. É simplesmente não, isso. É pecado envelhecer. Não é instagramável, tá? Né? E aí, Raquel, tá preparada para não ser instagramável em algum momento da sua vida? Olha, estou tentando fazer uma analogia que eu consigo, um pouco a ver com o que eu falei no início, o lance do Pix, o lance da cota. Cara, facilita muito. Temos que admitir que, assim, não é que as pessoas não... A gente que está nas mídias sociais, que a gente trabalha no digital, não é que as pessoas não fossem nos aceitar sem filtro, mas a gente também tem o nosso problema de autoestima e a gente quer botar um filtrinho. Contribui?
Aí é que eu fico, assim, realmente na dúvida. Considerando que a gente está aqui reunidas, né, para curar o feminino do mundo, eu acho que isso é só um reflexo de como a gente tem trabalho pela frente, de curar o feminino no mundo, de botar essas crianças, né, essa geração que está aí, para entender qual é a realidade. Contribui. Mas se a criança tem noção, ou a mulher, estou falando criança porque o assunto era dos jovens, né? Tem a noção do que é real e do que é digital, do que é virtual, está tudo bem. Ela vai saber usar, né? E vai ter dificuldade, às vezes, para sair. Vai, gente. Eu nem tenho tanto problema de autoestima assim, mas eu gosto, diferente da Xuxa, estou sempre com o meu botox. Porque você da gente aqui é a mais vaidosa, né, gente? Vamos combinar que nós sabemos disso, né? Que nós outras três aqui, a gente de vez em quando a gente passa um batom, a gente já fala, né? Já foram uns 3. Tem o preenchimento no malar, tem botox é de 6 em 6 meses. Mas assim, Tudo bem, tá na sua, tá certo. Cada um faz o que quer, mas enfim, vamos deixar os filtros e vamos mandar essas meninas para a gente tratar a autoestima delas, especialmente a Andressa, que tem um programa maravilhoso para isso. Tem o Desatanó, que está rolando, tem o TPL, que atira o pé na lama. Então, assim, vamos combinar. Os filtros ficam e as mulheres vão para terapia. Ó, por favor, isso. por favor. E aí, Carol, com filtro ou sem filtro? Então, eu discordo dessa menina aí, dessa mulher, eu não sei, não gravei o nome dela, Vanessa. Eu vou discordar um pouco, eu acho que o problema não é o filtro. Antigamente você não tinha o filtro, mas a gente usava maquiagem. O problema não está no filtro, o problema está nas meninas ou mulheres novas que não têm autoestima, e isso é um problema delas. E se não existisse o filtro, as mulheres iam continuar usando maquiagem, como a maquiagem ela existe há décadas e ninguém nunca ficou falando, detonando, falando mal da maquiagem, igual que agora todo mundo fala mal do filtro. Eu vou dizer, eu só apareço de filtro. Porque, como a Andressa, não tem sentido eu ficar aparecendo cheia de olheira e faria mal para minha autoestima. Sabe, se eu tiro uma foto e eu não estou bem na foto, eu não me sinto bem, eu não quero que as pessoas me vejam de um jeito que eu não estou me sentindo bem. E eu não acho que isso seja um problema. Desde muito tempo, acho que lá no Antigo Egito, a Cleópatra já usava lá os paranauê dela para decorar e pintar o corpo. Então, o filtro nada mais é do que uma maquiagem digital. Para mim, eu sou fã dos filtros, eu não enxergo sem óculos. Passar uma maquiagem para mim sem enxergar, sem o óculos, gente, é o ó. Então, o que eu faço? Eu uso filtro. Primeiro, porque eu não enxergo para me maquiar com uma maquiagem real. Segundo, que eu não estou sobrecarregando a minha pele, porque o negócio ali digital não está fazendo mal para a minha pele. Pela praticidade, eu clico num botão e eu estou lá maquiada, bonita, me sentindo bem para aparecer. Carol, e inclusive no Zoom também, o Zoom, isso aqui, minha pele, gente, não é essa coisa linda aqui, não. O Zoom que está fazendo isso, porque a gente manda consertar. Conserta. Então, sinceramente, o problema não é o filtro, o problema é da pessoa. Se a pessoa está se sentindo mal com isso, ela iria se sentir mal, por acaso, nas redes sociais, que é onde a gente tem facilidade de ver muitas mulheres bonitas. Mas, antigamente, nós todas aqui somos na faixa do... Eu vou entrar nos 40 mês que vem, eu acho que eu sou a mais nova, mas todo mundo mais ou menos nessa faixa etária. Antigamente não tinha rede social e a gente via nas revistas. E nas revistas sempre teve, além das mulheres e modelos maquiadas, o famoso Photoshop. E aí, quem tivesse baixa autoestima ia ficar com baixa autoestima do mesmo jeito. Então, assim, discordo completamente dessa mulher. O problema não é o filtro, o problema é com a pessoa. Agora, o que é que está levando, o que é que essa pessoa tem dentro dela, ou dentro da vivência dela, seja da infância, enfim, que está ressoando, que está causando essa baixa autoestima, essa falta de amor próprio, ela tem que resolver na terapia, seja com a Andressa ou com qualquer outro tipo de terapia. E um outro ponto, só para concluir, é a questão do julgamento, que a gente tanto fala toda semana. Essa história de
Como eu disse, eu sou feminista, eu acredito que cada um pode ser aquilo que quiser. Eu não gosto de aparecer cheia de olheira. Eu tenho cabelo branco, eu pinto meu cabelo, porque eu não quero ficar por aí andando com cabelo branco. Mas se eu quisesse assumir meu cabelo branco, eu sei que eu ia ter muitos problemas. Porque quando eu demoro um pouquinho a pintar, as pessoas próximas de mim já começam, tem que pintar esse cabelo. Esse cabelo tá branco. Não sei o quê. Então, isso já acontece comigo, isso acontece com a Xuxa, como é linda, a mulher é maravilhosa, e tem gente falando mal dela. A Cláudia Hanna, que não faz um tratamento estético, é criticada. Aí aquela que faz muito é criticada porque faz muito porque não se aceita. Mas se ela se aceita e fala, tá, não vou fazer nada, ela vai ser criticada do mesmo jeito. Eu não sei, eu posso mudar de opinião, né, no futuro, mas eu morro de medo de agulha. Eu tenho pavor de fazer exame de sangue. Então, para mim, pensar em entrar, fazer uma cirurgia, seja um botox, qualquer procedimento simples, para mim é inimaginável. Então, muito provavelmente, a minha tendência é de não fazer procedimentos estéticos. Não porque eu seja contra, mas porque eu não tenho coragem. Então, eu acho que a gente tem que disseminar esse pensamento feminista de que a gente pode ser o que a gente quiser, desde que a gente seja feliz e esteja dentro dos limites da lei. Se eu não estou fazendo mal a ninguém, caramba, deixa eu ser quem eu quiser ser, do jeito que eu quiser ser, deixa eu ser feliz. Diga lá, Raquel, antes da gente terminar Tem o uma seu... outra coisa assim também, né, gente? A gente quer mudar o mundo. A gente quer mudar o mundo. Isso é um fato. Mas também é fato que o mundo, ele vive esse mundo da estética. Então, eu penso assim, eu quero trazer assuntos sérios para o mundo. Eu quero fazer a diferença na vida de mulheres que sofrem com ansiedade, muitas vezes estão paralisadas, que não conseguem tomar decisões. E elas são julgadoras. Então, eu acredito que se eu vier também para frente da câmera, a gente viu o que aconteceu com uma mentora que a gente tem em comum, o Instagram dela parou no dia só porque ela apareceu sem filtro. As pessoas pararam de ouvir o que ela estava falando de útil para a vida das pessoas para criticá-la pelo uso ou não uso do filtro, já nem me lembro. Então, assim, me faz bem. E também tenho essa questão da estratégia, passar despercebida, porque, infelizmente, a gente ainda vive num mundo que a pessoa vai ficar lá olhando seu story. A Raquel tá colheira hoje. Não vai nem estar ouvindo o que eu estou falando. Então, os filtros que eu uso são suaves, enfim. Lembrei de falar isso. A gente vai mudar o mundo, mas não é na porrada. Isso aí, gente. Nós estamos chegando, partindo para o final, mas antes da gente terminar, para cumprir a tradição que esse podcast está construindo, eu quero só citar que eu estou muito feliz que Jojo Todinho, nossa musa, cujo estamos falando da vida todo o podcast, eu não poderia deixar de citá-la hoje. Eu estou muito feliz que ela foi para a faculdade de Direito, puxando a mochilinha dela, feliz, dando saquinho de amendoim para os coleguinhas, de chinelinho rosa. Eu estou muito orgulhosa de Jojo Todinho e quero dizer, deixar registrado isso aqui, que ela vai ser uma ótima advogada, entendeu? Ela vai arrasar e eu quero acompanhar esses 4, 5 anos de estudo de Jojo Todinho, nossa musa deste podcast, tá? E, para a gente terminar, nós vamos agora para a hora do jabá, é a hora da propaganda. Então, vou logo fazer a minha. Quem quer melhorar a autoestima e quer melhorar a autoconfiança, e está com esse problema aí de imagem, de filtro, de não sei o quê, estou com um evento, inscrições abertas para um evento gratuito que vai ser babado. Primeira vez que eu vou fazer um evento de 3 dias, que eu vou entregar tudo, não só de conteúdo, como de vivência. Tá? Então, se você quer mesmo, essa é a sua vez. O nome desse evento é Seja Mais Você. Você pode se inscrever lá na bio do meu Instagram. Raquel também, que é nossa CDF, vai botar o link aí na descrição e tal, que nós somos dessas, estamos com processos abertos e nosso link estará aí em tudo quanto é lugar, tá? Spotify e o cacete A4.
Essa é minha propaganda e um beijo. Raquel. É isso. Vou colocar todos os links, né? Queria complementar quando você falou da nossa musa, a musa deste podcast. Eu estou sentindo falta da gente martelar na mente das pessoas o que é este podcast. Este é o podcast da mulher da nova era. A gente vai botar a boca no mundo mesmo, para toda semana. Esse é o objetivo. A gente vai trazer as notícias da semana, as que mais bombaram, as fofocas, chame do que você quiser. A gente busca trazer aqui, de alguma forma, uma visão da terapia holística, dentro das nossas áreas. Andressa com autoestima e dependência emocional, Carol com a questão da prosperidade, a Jana querendo mostrar para você que sim, você pode ter uma vida extraordinária, e eu querendo te ajudar a prever o futuro para tomar melhores decisões, mostrando que isso é possível, que isso controla a sua ansiedade. Então, assim, chama todo mundo que você sentir no coração. Ó, fecha o olho aí. 3 nomes já vieram na sua cabeça, tenho certeza. Comenta aqui. Comenta em todos os canais, tá? Porque sim, esse vídeo está no meu canal, está no canal da Andressa, no canal da Carol, no canal da Jana, porque a gente tem o objetivo de crescer os nossos canais, levar a nossa voz para mais mulheres, e você tem aí esse compromisso de vir com a gente, de nos ajudar. E eu também estou com um evento, gente, que vai ser no dia 18 de março, daqui a uma semana, está muito em cima, eu sei. Vai ser um evento presencial no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, workshop chamado De Louca a Dona do Mundo, onde a gente vai vivenciar a jornada pelo sagrado feminino através dos arcanos do tarô. Então, vou deixar uma promoção aqui, para ser assim, top. Quem chegou aqui até o final, super merece, vai mandar para mim, lá no DM, no Instagram, no Eu Raquel Passos, pode dizer, boca no mundo, eu quero meu desconto. Você vai ter 50% de desconto na inscrição desse workshop. Tá bom? Ó, curte, comenta, compartilha. E é sério, 50% de desconto. Gente, você arrasou. Eu nem sabia desse evento presencial aí. A vida está acontecendo muito rápido, gente. Pelo amor de Deus. Não. Manda ver aí, Carol. Então, gente, eu também estou com um evento, nos mesmos dias que a Andressa, minha concorrente, sacanagem. Nos dias 27 a 30 de março, vou fazer um evento gratuito. Você começa um dia antes, eu sou 28. Ah, é? Então tá. Então, ó, dia 27 comigo. A partir do dia 27, de 27 a 30 de março, um evento gratuito, que é o... Ih, gente... Deu branco no meu evento. É o Treinamento Mulheres Prósperas. Ai, meu Deus, fiquei até nervosa. Treinamento Mulheres Prósperas, onde eu vou te mostrar como você, cuidando da sua energia feminina, você consegue prosperar. Tá? Vão ser 3 dias de evento gratuito e todos os dias vai ter atendimento com a desprogramação neurobiológica, que é uma ferramenta energética para desprogramar crenças, tirar as cracas aí, tudo que está te impedindo de ter aquela vida fluida, abundante, próspera que você tanto quer. Então, vem comigo no meu Instagram lá, eu, Carol Prati, tem o link na minha bio de inscrição para esse evento. Beijo, gente! Arrasou, garota! E agora, Xana, conta para nós queremos ser extraordinária também. Então, bora ser extraordinária, independente do saldo que você tem na conta bancária, gente, porque é real, oficial isso. Tem muita gente que acha que para ter uma vida extraordinária você precisa ter milhões na conta. Na verdade, não. Extraordinário está nos detalhes e você precisa entender como é que você pode ver extraordinário nos seus dias. Começando olhando para suas crenças, né? Eu falo que tudo começa na crença. E é verdade. Às vezes a gente tem essa crença de que não é para a gente, né? Não sou merecedora. E aí é onde você trava ali e você não consegue viver a vida que você tanto quer. E aí tem muita gente que fala extraordinário é muito distante. Então troca extraordinário por maravilhoso, que dá na mesma. Aí você vai entender que você realmente pode ter uma vida maravilhosa. Bom, ao contrário das meninas, eu estou com um evento, sim, mas o meu evento ainda está longe para acontecer, então vocês vão poder fazer inscrições a partir do dia 15, que é a 3ª edição do treinamento VOI, que é o treinamento Viva o Extraordinário. Então, fiquem ligadas aqui no @ajanabrito, né?
para vocês saberem exatamente como é que vai funcionar o começo das inscrições. Também vai ser online, gratuito, e vai ser sem replay, obviamente, e eu vou passar lá o passo a passo para você de como você pode construir essa vida extraordinária. Então, simbora, que eu tenho certeza que você vai virar essa chave. Arrasou! Meninas, mais um na conta, né? Yes! E vamos nessa, que tá bom a beça. Vrau! Sexta-feira que vem estamos aqui, só não sabemos o horário, tá, gente? Porque a gente faz o sacrifício de conseguir se encontrar na sexta. Uma hora vai. A gente vai avisando lá no Inscrevam story. nos canais, hein? Inscrevam nos canais, curtam Sigam o no vídeo, Instagram. ouçam a gente no Spotify, faz a porra toda que nós precisamos, tá? Porque senão daqui a pouco nós vamos estar precisando falar merda na internet para poder ganhar seguidor. Ah, é. Verdade, só falta Aí fica essa. difícil. Ajuda a gente. Bom, Meninas. pelo menos se a gente colocar uma peruca loira, não vai ser tão ruim, né? Um beijo para vocês e até a próxima. Boa noite. Tchau. Tchau.